leito de sua morte, um homem decide escrever um diário. Nele, relembra alguns episódios de sua vida, de sua infância, de sua adolescência, mas, sobretudo, um acontecimento de sua vida adulta, quando ele viaja para uma pequena cidade e lá se apaixona pela filha de um homem importante na localidade. Porém, essa paixão não é correspondida. Parece apenas uma história de amor das tantas que têm finais trágicos. Porém, aqui embarcamos em uma viagem pelo conhecimento da mente humana. Hoje conversaremos sobre Diário de um Homem Supérfluo, de Ivan Turgenev. Essa novela russa foi uma das melhores que eu já li em toda a minha vida, apesar de ser tão curtinha. Ela tem apenas 80 páginas e nela, a partir das narrações e confissões de nosso protagonista, teremos contato com um retrato da Rússia daquela época, de toda a sua sociedade. É interessante que é a partir deste livro que surge o termo homem supérfluo, que seria tão rico para a literatura russa, aparecendo posteriormente em obras de Tolstói e Dostoiévski, por exemplo, que são, como sabemos, os russos mais famosos aqui no Brasil. Então, o homem supérfluo ele acaba sendo um personagem muito recorrente de diversas narrativas russas do século XIX. E é interessante que essa palavra supérfluo, para nós brasileiros, ela acaba sendo mais próxima do sentido de superficial. Mas para os russos, além desse sentido de superficial, banal, ela também vai ter o sentido de deslocado. Então são dois significados que combinam muito bem para a construção desse personagem, que geralmente será um homem de classe média, com ideias intelectuais, mas que não se concretizam por algum motivo ou outro, geralmente pela sua falta de ação. Creio que podemos dizer que esse personagem principal dessa novela, que de acordo com as minhas pesquisas seria Tchukatchurin, mas posso estar enganada nessa pronúncia, ele acopla muito bem esses dois termos, tanto o superficial quanto também o deslocado, porque fica muito claro que ele não consegue encontrar um propósito para a sua vida e ao mesmo tempo a narrativa dele traz fatos que nós podemos julgar como superficiais. Isso também é interessante porque às vezes o que pode parecer banal para nós, de repente, é algo primordial na vida de alguém. Então nós vemos o quanto esse termo ele é multifacetado. Dentro da obra do Turgenev, esse livro não é um de seus mais conhecidos. Acredita-se também que devido à censura que ele teve na época, porque a partir dela, diversas partes muito importantes da história foram retiradas. Então, logo quando ele foi publicado pela primeira vez, muita coisa nele estava faltando, porque o Turgenev foi obrigado a tirar. E isso, é claro, empobrece a história. Porém, ele começa a ter notoriedade quando o livro é publicado integralmente, ou seja, já sem essa censura. Mas é claro que de início ela acabou atrapalhando muito a recepção do livro pela crítica e também pelos leitores da época. Creio eu que aqui para nós, no Brasil, os livros mais famosos de Turgenev sejam Pais e Filhos e também Memórias de um Caçador, e eu já fiquei muito curiosa para conhecê-los também, porque eu adorei a escrita desse autor e já comentei com vocês lá no Instagram que acredito que talvez ele possa aí desbancar o título de Tolstói de meu russo favorito. Eu gosto muito de Tolstói, Dostoiévski, Chekhov, mas Turgenev está me surpreendendo bastante positivamente. Bom, mas eu ainda não posso afirmar nada, porque eu creio que eu só terei uma opinião formulada após ler seus livros mais importantes, que são esses que acabei de mencionar. Eu li Diário de um Homem Supérfluo na edição da editora 34 e eu gostei bastante da tradução do Samuel Junqueira. Além de ele fazer essa tradução direta do russo para o português, ele também traz várias notas explicativas e um pós-fácil muito completo de mais de 20 páginas, o que eu acredito que enriquece muito a nossa leitura. E o Samuel Junqueira, além de tradutor, ele também é formado em português e em russo. E fez o mestrado dele nessa área e dedicou o seu estudo de mestrado especialmente a esse livro. Ou seja, o conhecimento dele para trabalhar com isso é de fato muito amplo. E isso só tem a agregar a nossa bagagem e nossa experiência literária. A maioria dos livros russos eu li pela editora 34, então eu recomendo muito para vocês que vocês conheçam o trabalho deles, se ainda não conhecem. Inclusive, uma curiosidade aí para vocês, não sei se vocês já notaram, mas eu acredito que sim, né?
Mas todo livro da Editora 34, logo na primeira página, ele tem isso daqui. É uma espécie de quadrado mágico, não sei exatamente o nome, mas independentemente se você tentar somar na vertical ou na horizontal, cada linha terá o resultado de 34, o nome da editora, e eu acho isso brilhante. Bom, esse livro foi publicado primeiramente em 1850, como eu já mencionei para vocês, passou por uma censura, mas hoje já temos acesso a esse texto integral. Ivan Turgenev nasce em 1818 e falece aos 64 anos em 1883. E ele, além de morar na Rússia, também morou na Espanha e na França. Mas mesmo tendo passado ali boa parte da sua vida na Europa, ele apresenta características literárias muito semelhantes à da produção russa daquela época. Ele se formou em filosofia, história, letras clássicas, foi amigo de escritores importantes como Flaubert, Zola. É claro que ele já vem também de uma família ali aristocrata, então ele já teve um acesso maior aos estudos, ao ensino, e isso talvez tenha contribuído para que a sua obra seja tão vasta. E com certeza eu vou conhecer mais da obra dele. Vou ler um pedacinho do início do livro para que vocês tenham uma noção de como é a sua escrita. Lembrou-me bastante, inclusive, ao texto de Dostoiévski, sobretudo no livro Crime e Castigo. Já vou explicar por quê. Observem. O certo é que morrerei em breve, muito em breve. Os rios descongelarão e é provável que eu me vá com a última neve. Para onde? Ah, sabe Deus. Também para o mar. Pois bem, se é para morrer, que seja na primavera. Mas não é cômico começar a escrever um diário há provavelmente 2 semanas da própria morte? E o que importa? Vejam bem se isso não nos retoma as falas de Raskolnikov. Por exemplo, esse tanto faz que ele solta no meio da narrativa, esse tô nem aí, essas expressões de certo desprezo. Eu gosto muito dessa narrativa assim mais direta. Para mim, estabelece uma relação de proximidade com esses personagens. Bom, ele inicia o livro, então, falando brevemente da sua infância, alguns acontecimentos, algumas paixões, coisas que ele gostava, coisas que ele não gostava, como era sua mãe, como era seu pai. Há, inclusive, especulações de que o autor teria se inspirado na sua própria história para escrever essa parte do livro, mas, é claro, não podemos ter, de fato, certeza em relação a isso. Bom, mas boa parte da narrativa vai se concentrar em quando ele, esse narrador, sendo um homem de negócios, vai até um pequeno vilarejo e lá ele conhece um homem importante naquela localidade e visitando a casa desse homem, um dia ele vê a filha desse homem, a Lisaveta, e ele se apaixona por ela. Ele vai conversando ali com a família, com ela, e ele crê firmemente de que ela também está apaixonada. Mas ele vai tendo algumas noções de que talvez não seja bem assim, e é claro, como você já deve imaginar, por meio dessa parte que eu li agora nesse primeiro parágrafo, que ele está morrendo sozinho, não é nenhum spoiler de que ele não ficará com ela. Mas isso também não importa, estou falando já que nem o personagem, e o que importa? O que de fato me chamou a atenção nesse livro foi esse brilhantismo, essa qualidade da escrita do Turgenev, de como ele consegue pegar acontecimentos banais como um cara ali que se lembra de um fato que aconteceu na sua juventude e transforma isso numa grande reflexão sobre a condição humana, sobre a nossa noção de deslocamento, de pertencimento ou não a determinado espaço. A forma como esse personagem lida com essa rejeição me lembra muito também ao livro Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, então toda essa questão de certa forma existencialista é algo que me cativa muito, que chama muito a minha atenção. Lidar com as frustrações desse personagem é algo que é incômodo, mas que você vai se envolvendo naquilo, e de fato, quando nós lemos um livro existencialista, não sei se vocês têm essa mesma noção, esse mesmo entendimento, essa mesma impressão, digamos assim, comentem aqui para mim, inclusive. Parece que estamos lidando com questões da nossa própria existência, como se nós de fato calçássemos os sapatos daquele personagem, sentíssemos as suas dores, as suas tristezas. Um livro existencialista, para mim, é um livro que, além de tratar dessa existência de determinado personagem, me faz refletir sobre a minha própria existência.
E isso eu acho brilhante, essa capacidade de que o autor tem de fazer com que o leitor troque de lugar, se desloque. Para mim, essa leitura foi, sem dúvida, uma das melhores, apesar de ser tão curtinha, como eu já comentei para vocês. Inclusive, se vocês querem uma leitura para fazer valer esse final de ano caótico, né? Mistura de final de ano com final do mundo, eu acredito que esse livro é uma boa, então super indicação para vocês. E aproveitem, porque se eu não me engano ele está por um precinho camarada. Eu paguei R$ 21 nele, não sei se está indo o mesmo valor, mas com certeza aí está na minha lista de R$ 21 mais bem gastos da vida, porque que livro, pessoal, vale muito a pena. Curtam o vídeo se vocês gostaram da resenha, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e vejo vocês no próximo vídeo.